Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Qualquer desperdício é triste, mas o desperdício de uma vida é o mais triste de todos. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Desejo que você esteja gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando aqui hoje para a gente continuar o nosso ciclo de leituras aqui do nosso Curta Palavra, sempre de terça a quinta, salvo algumas excepcionalidades. Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu quero convidar você a gente continuar juntos essa leitura hoje. Mas, antes disso, se você ainda não é assinante do canal Teologia Hoje, eu peço que você se inscreva, participe dessa rede nossa. Se você puder estimular outra pessoa também a fazer parte, pelo menos mais uma pessoa que ainda não conhece o nosso canal, convide-a para que ela possa se juntar a essa nossa rede de leituras aqui. Se você gostar do encontro de hoje, deixa o seu like, o like é importante para o nosso canal. Vamos então juntos ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora? Esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. A vida humana, ela é assim, esse conjunto de possibilidades. Por exemplo, quando a gente olha para o corpo humano. O corpo humano é uma máquina extraordinária. Ela pode realizar coisas espetaculares. Ao assistir diversas modalidades de esporte, a gente fica quase que assombrado com as potencialidades do corpo humano. Mas esse corpo humano, que é tão poderoso, que pode fazer tantas coisas, ao mesmo tempo é tão frágil. Recentemente nós assistimos como um vírus destruiu a vida de tantas pessoas e tantas outras que ainda estão incapacitadas. E não apenas esse fenômeno histórico que nós experienciamos, mas tantas outras questões que assolam a humanidade, que nos colocam ao mesmo tempo de um lado, tanta possibilidade, de outro,
uma fragilidade grandiosa. Mas também quando a gente pensa nas relações, naquilo que os homens podem construir, de relações positivas, de relacionamentos saudáveis, de construções pacíficas, amorosas, cuidadosas. O homem pode fazer isso, mas do outro lado essa linha é uma linha que atravessá-la é algo muito simples. O texto fala aqui, é algo fácil na verdade, o texto fala de uma realidade que estava acontecendo nessa comunidade, de alguém que estava se envolvendo com a mulher do seu pai. Então, assim, do ponto de vista das relações éticas, há algo extremamente que deve ser reprovado, e Paulo reprovou com uma veemência retórica. E, na verdade, a gente vê essa fragilidade, né? De como nós precisamos dessa graça que nos ajude a ser pessoas melhores. E Paulo fala dessa realidade que precisa ser transfigurada, de que o evangelho que nós vimos no capítulo anterior, que consiste em poder, não em palavras, ele de fato aponta uma realidade nova da nossa existência. Não significa essa realidade nova como a ausência de deslizes possíveis na trajetória de qualquer um, mas desse novo que o evangelho pode fazer e desse desejo nosso de que esse novo se instale diariamente na nossa vida e na nossa caminhada. E aqui Paulo convida aquela comunidade de irmãos a viver essa realidade nova, né? Se de um lado você tem o elemento negativo, como ele bem colocou, do mal e da maldade, né, que ele chama desse fermento do mal, Jesus em um dos evangelhos fala justamente isso, de abrir mão do fermento dos fariseus, e depois isso é explicado no evangelho como sendo a doutrina dos fariseus, ou seja, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que causa divisão, tudo aquilo que nos diminui enquanto humanos, tudo aquilo que mina a nossa possibilidade de ser, que nos minimiza. O evangelho, ele tem esse poder maximizador, né, de fazer da gente pessoas com o melhor potencial das nossas habilidades. Então ele manda lançar fora esse fermento do mal e da maldade, e do outro lado o pão da sinceridade e da verdade. É esse o ideal, a necessidade de viver. E aí, quando o orgulho está instaurado, Paulo mais de uma vez nesse capítulo fala sobre esse orgulho daquelas pessoas, nós somos assediados o tempo todo com o nosso orgulho. E o orgulho é esse sentimento de que a gente não precisa de nada nem de ninguém, da nossa autossuficiência, né? As escrituras, elas afirmam que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, o orgulho impede a gente de reconhecer as nossas limitações, as nossas debilidades, de que a gente precisa melhorar, de que a gente pode melhorar com a graça de Deus, de que a gente pode viver numa outra dimensão. Se há os convites, as facilidades da gente viver, sabe, com essa massa do fermento do mal, da maldade, a gente pode viver a realidade desse pão sem esse fermento negativo, mas esse pão da sinceridade e da verdade, que a gente pode inclusive repartir essa realidade com outras pessoas. E aí, a gente falou isso no primeiro encontro, no versículo 9, Paulo chama a atenção, aqui um registro rápido, que na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Vocês sabem, chegaram 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira e a segunda carta. Tudo indica que uma carta foi escrita anteriormente a essa, não chegou ao nosso conhecimento, ela não rompeu aí o tempo, a história, e a gente não sabe, de certa forma, os detalhes dessa carta, mas Paulo fala sobre relações. Isso ele deixa claro, ele diz assim: olha, já escrevi a vocês que não se associassem. Se associar significa não fazer as mesmas coisas. Não significa no sentido de você ter contato, né? Porque o próprio Jesus falou que vocês são
o sal da terra e a luz do mundo. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca em um lugar de maneira que ela possa iluminar toda a casa. Então, assim, o sal só tem efeito quando ele está sendo utilizado para salgar. A luz precisa estar em um lugar visível. Então, esse contato... Mas Paulo fala de associação no sentido de pessoas que vivem uma realidade dupla. E aqui a gente precisa falar novamente disso. Não significa que esse homem que é tão potente não possa cometer deslizes, tanto dessa fragilidade do corpo, do ponto de vista do nosso corpo físico, mas também da nossa realidade espiritual, né? Das nossas fragilidades, né? Enquanto escolhas que a gente pode eventualmente fazer equivocadas, mas ainda no sentido de associação, de fazer disso um lugar, de fazer disso uma prática, de fazer disso algo que não nos toca, não nos convida a uma mudança, a uma realidade diferente. E aqueles que continuam se dizendo seguidores, né? Ele fala assim, olha, aqueles que, dizendo-se irmão, são devassos, são avarentos, são idólatras, maldizentes, bêbados, ladrões, enfim, não comam, ou seja, a comensalidade, né? A realidade da mesa, ela é muito forte na experiência da tradição cristã, também do judaísmo, né? Os judeus, eles não partilham mesa com o não-judeu, isso continua até hoje. Eu já, em um dos nossos encontros aqui, citei um livro que li há pouco tempo, de um rabino judeu muito importante, em atividade ainda em Israel, e ele fala disso que não pode acontecer, né? Nos espaços de um judaísmo mais ortodoxo, que segue o maior rigor das suas práticas. Então não pode compartilhar a mesa. A mesa é esse lugar de muita comunhão, de muita proximidade, onde nós estamos ali entre iguais. Então, assim, aqui é no sentido de que você se associa, dessa comensalidade que se adequa, mas não interfere. Jesus, ele comia com pessoas que para aquela sociedade era reprovada, mas não aderia às práticas. Ele sempre interferia na vida das pessoas, ele não se afastava das pessoas, ele estava com as pessoas para fazer das pessoas, ou seja, apresentar um caminho possível de uma vida melhor, de uma realidade melhor. E finalizando, Paulo chama a atenção novamente isso, nós não somos os juízes de ninguém. Ontem nós falamos sobre isso, é Deus quem julga as pessoas, mas existem coisas também que a gente pode e deve fazer para que as nossas relações comunitárias elas sejam mais adequadas, elas possam de fato sinalizar os valores do reino de Deus e que Ele nos ajude a viver essa realidade qual Ele desejou para cada um de nós. Eu quero convidar você então a nós orarmos por isso nessa manhã e que a gente possa viver essa realidade do reino, vivendo no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, dos desafios que você terá hoje, dos enfrentamentos que você terá hoje, que nós teremos hoje. Pai, muito obrigado porque as misericórdias do Senhor já se renovaram nas nossas vidas hoje. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos acompanhado, tem vindo ao nosso encontro. Não somos nós que vamos até elas, é o Senhor mesmo que envia da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós a cada dia, quando nós podemos respirar, quando a gente pode desfrutar dessa vida que o Senhor preparou para nós. Que a gente possa se regozijar nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor preparou para que nós nos regozijássemos nele. Muito obrigado por mais essa oportunidade de viver, de sentir, de perceber e também as oportunidades que o Senhor nos tem dado de mudar. Abre os nossos olhos, Senhor, disciplina o nosso coração para que a gente possa estar de acordo com a vontade, com os desígnios do Senhor para nós. Que a nossa vida possa de fato refletir aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Que vivamos com esse pão, o pão da sinceridade e da verdade. Que não vivamos na realidade da maldade, Senhor, do mal,
mas que a gente possa viver em sinceridade e em verdade. Peço isso por mim, peço isso por todos aqueles amigos, irmãos que comigo se unem nesse tempo de leitura e de oração e nos ajuda nos desafios que teremos neste novo dia. Dependemos da graça do Senhor sobre nós. Reconhecemos que o Senhor tem feito coisas novas e coisas que nos fazem caminhar em triunfo com a graça do Senhor. Muito obrigado. Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor. E nós cremos na vitória do Senhor sobre todas as nossas impossibilidades e contra todas as estruturas que negam a vida nesse tempo e nesse século. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então aproveitar nessa manhã, dedicar para você uma canção cujo título é Vitorioso És. É interpretada pela banda Templo Soul. E deve aparecer, se não já apareceu um card aqui na parte superior. Você pode clicar nele e ouvir a música, mas também na descrição desse vídeo eu deixo à sua disposição para você poder ouvir. Quero novamente pedir a você que deixe aí o seu comentário. Qual foi o momento nesse texto que falou mais ao seu coração? Quais desafios esse texto lhe apresentou? O que é que ele te convida a ser nesse novo dia? Quais as suas reações a partir da leitura que você fez desse texto? Coloca aqui nos comentários, quero ouvir a sua voz é importante. Quero novamente convidar você para, caso você não tenha visto, vai lá, dá uma ouvida no nosso podcast de sábado, nosso Café com a Bíblia. Estamos com uma nova série, A Mística Paulina e o Reino de Deus. Se você ainda não pôde ouvir, vá lá e convido você já antecipadamente para próximo sábado, às 8 horas da manhã, o segundo episódio dessa nova série. O nosso endereço é www, no nosso site, teologiahoje.com.br, e abaixo aqui a nossa chave Pix, caso você queira e possa nos ajudar na manutenção mensal dos desafios que temos aqui no nosso canal. Fica aí à sua disposição para você fazer o quanto você puder e quando você puder, tá bom? Deus abençoe você, que esse dia seja um dia de muita graça, que as bênçãos do Eterno, que enriquecem, que não acrescentam dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, dos seus amigos. Muito obrigado por você estar aqui a cada manhã nesses nossos encontros, que a sua vida seja para o bem. Deus abençoe você, aproveite o dia, feliz quarta-feira.